Bem, bem-vindo, Darcio. Tudo bem? Bem-vindo a todos. Uma boa tarde. Sou Cláudio Maia, sou um consultor de pré-vendas e especialista de integração na Axway, tá? E estamos aqui hoje, eu e o Darcio, para falarmos um pouco de Open APIs e a importância da segurança, ainda mais agora nessa época de Open Banking. Vai lá, Darcio, se apresenta. Bem-vindo. Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Darcio Takara, eu sou responsável aqui na Sec4U pela estratégia da unidade de negócio de transformação digital segura. Acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né? É o nosso DNA, onde nosso maior foco, né? A nossa missão é facilitar essa jornada de transformação através do uso das APIs, tá? Então, acho que esse é um ponto interessante, até começar a dar alguns spoilers aqui do que a gente vai discutir, mas arremetendo um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né? Então, assim, a nossa missão é justamente para que a segurança seja vista como um habilitador de novos produtos, serviços, né? Propondo uma arquitetura de referência, tá? Aí justamente para projetos de Open API, Open Banking, transformação digital como um todo, né, pautada aí sempre em APIs, onde nós cobrimos os principais pontos para implementar o Security by Design. Acho que esse talvez é um tema que nós vamos tocar aí durante a apresentação, né? Então, onde a iniciativa ela já nasce estruturada, né, e orientada visando as melhores práticas de segurança. Acho que esse é um ponto importante. E aí, para finalizar a apresentação, agradeço a equipe aí do Security Conference, né, pelo convite. Também agradeço o Cláudio aí pela parceria, né, pela participação conjunta aqui nesse painel e a troca de experiência. Isso aí. Bem-vindo, então, a todos. Nós estamos aqui, hoje eu e o Darcio vamos falar um pouco sobre Open APIs, né, adotando Open APIs com segurança, e sintam-se à vontade, né, para fazer as perguntas, mandar pelo chat, né, ou no final abriremos para algumas perguntas, tá? Então, vamos lá, e começando um pouco. Acho que todo mundo já está vendo aqui a nossa apresentação, que na verdade vai ser mais um guia para a gente começar a falar aí desse assunto hoje tão importante. Tá? Bom, abrindo aqui na parte de Open APIs, né, nós vamos apenas dar aqui um conceito, uma contextualização de Open APIs, né, o que serve, onde elas estão sendo usadas. Sei que muita gente hoje já está trabalhando com as APIs aí nas suas empresas e organizações, mas eu acho que é bastante interessante, a gente tem visto ainda muita gente com dúvidas ou que ainda não entrou nesse mundo de APIs. Vamos falar um pouco do Open Everything, o que é isso, né, o que a Axway e a Sec4U tem visto no mercado e para onde caminhamos, e a importância da segurança para Open APIs. Tá? Esse é basicamente. Como eu vou começar um pouco aqui, trocando ideias com o Darcio, né, para falar um pouco do conceito e contextualização das Open APIs. Então, o que são as Open APIs, né, e onde elas estão, né, hoje? APIs é um termo e um tema bastante antigo já presente no mercado de tecnologia há bastante tempo. Lógico, ela vem evoluindo, né, nasceu Application Programmable Interface, esse termo e esse conceito nasceu já há bastante tempo. O que acontece é que temos evoluções na tecnologia. Hoje estamos falando de APIs REST, né, GraphQL, gRPC, uma série de novos modelos de APIs, né, de acordo com a evolução da tecnologia. Mas dentro desse conceito, nós temos algumas definições que pensamos assim muito importantes, né, sobre as APIs, né, o que chamamos os tipos de APIs, ou seja, as APIs, começando com as APIs internas ou privadas, né, as APIs nasceram mesmo na integração das aplicações de uma empresa, né, se a gente falar lá do Enterprise Application Integration, B2B, e uma série de outros padrões que nós já tivemos aí, né, de patterns de integração, as APIs estavam presentes ali, se a gente pensar de uma forma ou outra. Então, essas APIs sempre foram desenhadas ali com foco na aplicação, na funcionalidade, né, e usadas internamente, ou usadas para uma conexão específica com um parceiro ou outro, caso, por exemplo, do B2B,
Então, isso é o que a gente chama das APIs internas, ou API privadas. Sempre foram desenhadas ali com um foco específico da empresa, cada empresa ou um determinado segmento criou o seu modelo e seus desenhos de API, seus padrões. Mas aí isso, hoje, né, a gente está evoluindo, já começou há um tempo, depois com a internet, comércio eletrônico e uma série de outras iniciativas hoje no mercado, a gente passou a ver as Open APIs, ou seja, que são, né, são as APIs agora expostas para consumo externo, consumo de desenvolvedores, né, serem consumidas por desenvolvedores fora da nossa organização. Eu estou criando APIs agora, a ideia é criar APIs dos meus serviços para expor os meus dados da minha empresa e abrir para que outros consumidores, outros desenvolvedores possam também utilizar os meus serviços. E a ideia por trás, na verdade, é alavancar novos negócios, né? Expandir meus serviços através de parceiros ou de outras aplicações. Tem um conceito bastante interessante, né? Os marketplaces, tem muito disso. Ou seja, a gente tem lá um marketplace com diversas lojas, diversos produtos sendo oferecidos num mesmo local. Para isso, as Open APIs foram muito importantes, né? São muito importantes. Elas nasceram ainda com um foco aí, com base, né, nos próprios designs das empresas, cada empresa, se a gente pensar hoje, né, os bancos, segmento financeiro, que está muito evoluído nisso, o e-commerce, cada um criava o seu design de APIs ali, né, cada um tinha os seus modelos, os seus tipos de recursos expostos. Então, esse é o mais abrindo para o mercado, esse é o conceito de Open APIs, é o que a gente está vendo hoje aí no Open Bank, né, é o que a gente fala, onde elas estão presentes. Eu vou dar alguns exemplos, e aí o Darcio pode complementar com mais alguma coisa, outros exemplos, o que ele quiser, eu acho que é bem interessante, mas o Open Bank que está na moda e voga, até a palestra anterior acabou, o pessoal falou bastante disso, das APIs, do Open Banking, segurança, etc., porque o Open Bank está aí, né. Se a gente andar um pouquinho para trás, não muito longe, em 2020, tivemos o Pix, também baseado em um pacote de APIs abertas, ou seja, todo mundo que quer fazer parte do Pix está consumindo aquelas APIs abertas. Tá? Então, essas APIs abertas são muito importantes para esses ecossistemas que estão nascendo, né? Ecossistemas dentro de uma indústria, e aí a gente depois vai falar de ecossistemas mais evoluídos. Então, nós temos hoje o Open Banking, aí por gestão, né, do Banco Central, com seus grupos de trabalho e as entidades criando esses padrões de APIs abertas e com segurança. Já expandiu para um Open Finance, né, a gente já está ouvindo falar de Open Finance com outras áreas do segmento financeiro e outros mercados aí. Aí até agora queria colocar aqui, né, Darcio, você também tem visto aí vários casos, podia dar um pouco aí, contar um pouco a sua experiência em relação às APIs e aonde elas estão aí, para a gente depois chegar na questão de segurança. Não, bacana, bacana. Não, acho que é isso mesmo, acho que essa contextualização é importante, né? Então a gente tinha ali mais as APIs, elas contidas dentro da empresa, sejam elas públicas, privadas e tudo mais, e né, acaba indo para esse conceito aberto, né? Então, até resumindo, né, tudo isso que você contextualizou, acho que a ideia do OpenAPI é quando a gente tem APIs dados sendo expostos e você tem outra empresa ou desenvolvedores daquela empresa acessando essa informação para construir algo, para gerar algum valor, né, para algum público específico. Então, esse é o ponto do OpenAPI. E aí, quando a gente vai para o Open Bank, nós estamos fazendo algo ali, uma especialização, né? Eu vejo o Open Bank como uma especialização do OpenAPI, né? Porém, ele é baseado em um segmento de mercado seguindo normas e regulamentações. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante e acredito que isso é uma tendência, né, que tem tudo para atingir, já está atingindo outros segmentos aí de mercado. Então, tem bastante exemplos. Acho que talvez até o próximo tema aí que você vai tocar. Isso mesmo. Apenas só para a gente fechar, né, na Axo a gente tem feito aí algumas bastante
trabalho com muitos trabalhos com clientes, né, atuamos muito nessa área, e temos um head de Open Banking global, Mister Open Banking, e o que ele fala é o seguinte, né, o que é o Open Banking, né, se isso é um conceito, se isso é tecnologia, na verdade isso é né, como você falou, isso é um ecossistema, né, são padrões, APIs abertas, ou seja, porque fazemos APIs abertas, não significa que estamos fazendo Open Banking. Aí o importante é ter um padrão, né? O Open Banking está trazendo um padrão de APIs, um padrão de segurança, que todo mundo adote esse padrão. Acho que é isso mesmo, não só para o Open Banking, né? Até pulando aqui, pegando um gancho para o nosso próximo assunto, né? A gente falou aqui um pouco do Open Banking. O que nós temos visto hoje é que isso é só o começo, né? O Open Banking é um começo, é o que está mais evoluído, mas tem muitas outras iniciativas em outros segmentos. Estamos vendo já iniciativas de Open Healthcare no segmento de saúde, algumas coisas já no segmento de indústria, né, até por causa da indústria 4.0, outros segmentos, né, Open Insurance na área de segurança, já estamos ouvindo falar de Open Investment. Então, o que a gente vê hoje, a Axway, o que a gente está vendo no mercado e que a gente chama é que nós estamos indo, na verdade, para o Open Everything, né? Abrir os dados bancários, abrir os dados, que na verdade começou com as redes sociais, né? Isso começou com as redes sociais, nós já estamos expondo nossos dados, muitos dos nossos dados pessoais ali, mas se a gente falar de Open Bank, vamos para o Open Finance, vamos para uma abertura de dados e Open qualquer coisa, né? Ou Open tudo. É o que a gente diz, o Open Bank é só a ponta fina ali de uma cunha, né? É um conceito que a gente ouviu no mercado global e que a ideia é abrir muito mais isso aí, né? Ou seja, isso vai acontecer, as Open APIs estão presentes, estarão presentes em muitos outros setores, não só no financeiro, né? Trazendo aí esse compartilhamento seguro de informações para vários mercados e a ideia no futuro é que esses ecossistemas, inclusive, vão se conectando, né? Por exemplo, eu vou procurar uma casa, quero um financiamento, estou numa imobiliária ou num site, numa aplicação de imóveis, e dali mesmo já estão me oferecendo o serviço, né, o crédito, né, o financiamento de determinados bancos, um ou mais bancos parceiros, que eu posso fazer tudo por ali sem ter que sair, vou lá no banco, né? Hoje a gente tem que ir, corre atrás do banco, do gerente. A ideia no futuro é que esteja tudo disponível para a gente toda hora, a qualquer hora, em todo lugar. Esse é um conceito que a gente tem visto do Open Everything. E aí, Darcio, o que você tem visto disso? Poxa, acho que, assim, temos visto alguns casos, ou diversos casos, mas aproveitando a nossa realidade aqui em tempos de pandemia, né, e tudo mais, vale a pena, por exemplo, chamar atenção para o Open Healthcare. Ou seja, esse é um segmento que só acelerou esse processo, né? Então, a gente tem aí plataformas de consultas online, as chamadas telemedicinas, né? Né? Então, entra nesse ponto. Até mesmo aí a ânsia das pessoas e tudo mais, consultas, psicólogo, terapeutas, entra nessa pauta. Mundo fitness, né, modificou totalmente como a gente pratica esporte ou frequenta academia, né? Então entra toda essa parte de incorporar isso no nosso dia a dia, né, e dentro de casa. Então começar a utilizar smartwatch, troca de informação, histórico de desempenho que pode ser enviado, um protocolo digital, né, para o seu médico ou para o seu nutricionista, né, então entra aí toda uma troca de informação. Ou até mesmo quando a gente entra para um cenário mais, aí, pensando um pouquinho em segurança, né, no cenário para evitar fraudes, ou seja, quando você tem aí acionamento do seu plano de saúde, garantir que a pessoa que está utilizando de maneira online, né, ou para uma consulta é ela mesma, e até mesmo em cenários onde você tem ali solicitação de reembolso, né, de informação. Então, entra também garantir a segurança até da identidade da pessoa que está executando isso. Então, são vários os cenários. Bem legal. Você tocou em pontos bastante importantes aí mesmo, a parte de saúde, né, o Open Healthcare, eu acho que vai ser também aí um próximo segmento bem rápido, chegando e vai interagir. Eu vi em alguns eventos do ano passado, inclusive,
várias startups aí, né, relacionadas a essa área de saúde, inclusive, por exemplo, já nessa integração de ecossistemas, startups para a saúde, mas que, na verdade, estão te fornecendo crédito, né, para você usar nos serviços de saúde, né, como eu vi por crédito, que seja de valor de dinheiro ou serviços, através de serviços, bem interessante, então é o que a gente está falando de Open Everything. E você entrou num ponto que eu mencionei bastante interessante, que é a questão de segurança, realmente, né, se vamos caminhando para o mundo de tudo aberto, né, ou seja, os dados, e as pessoas cada vez mais vão ter que ter aí controle dos seus dados e saber ter controle desses dados, né, dessas informações. A gente fala de tudo aberto, mas vai depender de consentimento, né? O pessoal também tem falado muito nas palestras aqui de LGPD, a gestão dos dados. Eu acho que isso é muito interessante, a segurança para tudo isso, né? Tudo isso vai ter que estar ali de uma forma bem segura, né? O que vai levar a gente aqui para o nosso próximo tópico, né? Falar de segurança, e eu acho que aqui nesse ponto você é um grande especialista nessa área, pode trazer para a gente a sua visão de segurança para as APIs e para o Open Everything, né? Não, bacana, bacana, Cláudio. Bom, em relação a esse tema, né, acho que vale a gente entrar aqui em algumas diferenças, né, ou talvez contextualizar também um pouquinho. Então, a gente tem visto, né, cada vez mais exposição de dados, né, ou vazamento massivos de dados através de APIs. Então, isso, né, dada aí a maturidade desse processo, para muita gente isso é novo, né, apesar de estar sendo utilizado hoje, já existia há muito tempo. Então esse é um novo paradigma, principalmente ali para alguns desenvolvedores e para algumas áreas de segurança da informação. Então, é uma nova maneira de expor dados. Então, a gente costuma dizer que quando a gente está colocando ali uma API, publicando uma API ou, né, fornecendo dados, dependendo de como ela é protegida ou mal configurada, basicamente você está colocando sua fonte de dados, né, sua fonte de dados expostas ali. Então, quando acontece algum tipo de vulnerabilidade, bugs, né, exploração em cima de uma API, geralmente você terá aí notícias catastróficas, ou seja, um dump massivo de informação de alguma fonte de dados. Então, assim, outros temas também abordam a questão da arquitetura. Então, quando a gente tinha lá o desenvolvimento tradicional, baseado em servidor de aplicação e tudo mais, né, você tinha uma superfície menor ali para explorar. Quando a gente fala de Open API, ou trabalhando em cima de APIs, né, e utilizando metodologias ou frameworks modernos de desenvolvimento, né, basicamente a gente tem ali vários endpoints, então a sua superfície de ataque acaba aumentando. Então tudo acessam através de APIs, né, um aplicativo móvel, portais, marketplaces, coisas conectadas, né, se você já tem ali implementado um atendimento através de um chatbot, WhatsApp, wearables, né, ou seja, coisas que, sensores, todos consomem essas APIs. Outro ponto importante é quando a gente fala de maturidade do mercado em relação à segurança, né, ou até mesmo para desenvolver as APIs. Tá? Então, a gente tem ali algumas falhas, alguns pontos importantes, e o que a gente tem mais visto é erro de configuração, né, como eu citei, desconhecimento da forma de proteger, desse novo paradigma, né? Ou até mesmo uso inadequado, né, de soluções e tecnologia. A pessoa até tem a tecnologia para implementar de forma correta a segurança, porém faz um incorreto uso, né, ou até mesmo por conta do desconhecimento, acaba não aplicando esse processo. Então, entra nesse pacote aí, a questão da maturidade é bastante visível aí para algumas empresas. Legal. Eu concordo com você, até tem algumas perguntas aqui, né? O Fernando, que perguntou o que torna a segurança da API diferente da segurança de aplicativos web, e eu acho que até você já falou um pouco, né? Que, na verdade, aplicativos web também estão, né, consumindo dados de serviços através de APIs, né? Mas o que eu acho é o seguinte: aplicativos web normalmente estão mais específicos ali, né, hoje, como eles começaram, eles tinham uma integração mais específica, como a gente mencionou, uma API privada, por exemplo, e hoje as APIs, principalmente as Open APIs, elas são mais amplas, então eu acho que a segurança tem que ser pensado aí
de uma forma muito melhor, como o Darcio mencionou aí, de maturidade, né? Eu acho que desde o do design, a gente vai ter alguns pontos aqui, né? Até a gente viu aqui sobre proteção de ameaças, de acesso de controle. Eu acho que na parte, falando de Open APIs, esses dois mundos aqui têm que ser muito melhor pensados e tratados, né? Mais bem planejados e bem implementados. Eu acho que é uma evolução, né? Porque as APIs hoje têm um alcance grande, né, maior, uma mesma API pode estar atendendo diversos aplicativos web ou apps de mobile, etc. Eu acho que isso, né, a gente vem aqui, até para a pergunta do Tiago, né, que é se o uso da especificação OpenAPI melhora a segurança da API. Eu queria só dar um ponto aqui, passo para você, Darcio, que eu penso o seguinte, se o Tiago está perguntando, por exemplo, do OpenAPI Specification, né, que foi a evolução do Swagger, tá? Eu acho que sim, o OpenAPI, ele ajudou a melhorar por umas questões de capacidades, né, de design que passou a suportar, né? Mas além disso, mais além do que o OpenAPI Specification, são as novas funcionalidades, os novos protocolos de segurança, evolução, e aí até eu vou passar aqui para o Darcio falar, mas que é um grande especialista, ou seja, a gente viu do SSL 1, 2, 3, mudando para TLS, OAuth, JWT, temos uma série aí de protocolos para essa questão de proteção, e não só proteção das APIs, eu acho que a gente tem vários pontos para falar de diversas camadas, né, Darcio? Acho que você pode nos ajudar bastante aí nisso. Até pegando um gancho aqui, né, da pergunta do Fernando em relação a o que difere segurança de API, segurança de aplicativos da web, né? Eu vou subentender aqui que quando ele fala aplicativos web, não são talvez pautados em APIs. Aí a gente entra numa questão de tecnologias de entorno, né, ou tecnologias que são utilizadas tradicionalmente para proteger as APIs. Tá? Então, no passado se utilizava muito o que a gente chama de WAF, né, o Web Application Firewall. Então, o WAF, ele tem ali um mecanismo de proteção e tudo mais para as aplicações web. E quando chegaram as APIs, né, esse componente, que é considerado um componente generalista, né, ele também foi utilizado para ajudar nessa contenção em cima das APIs. Tá? E aí, com a evolução da tecnologia, foram aparecendo componentes especialistas. Então, o API Gateway, né, numa plataforma de API Management, ele faz hoje esse papel especialista para proteger as APIs. Então, ele tem diversos tipos de mecanismos. E, é claro, eu, como uma pessoa de segurança, a gente sempre pontua da seguinte maneira: segurança ela é feita em camadas. Então, diversos clientes nos perguntam aí no dia a dia, né? Principalmente lá no começo eu via muito isso. Poxa, Darcio, então se eu colocar o API Gateway aqui para proteger as APIs, já que ele é um componente especialista, eu não preciso mais colocar as camadas na frente dele, como um WAF, né? Como uma CDN. Não quer dizer que uma exclui a outra, mas uma compõe a outra. Então, cada um vai ter seu papel dentro dessa arquitetura. Então, só um exemplo aqui, o WAF, né, ele entra talvez ali na parte de contenção de ataque de negação de serviço, ou algo mais global, e você tem as regras e políticas de segurança mais granulares, onde você vai colocar ali no API Gateway. E até aproveitando aqui a pergunta do OpenAPI, né, uma das vantagens de você já ter ali, né, sua documentação pautada em OpenAPI é que você também consegue colocar ali um ponto importantíssimo na segurança, que é a validação de esquema. Então, você define ali que aquele campo, aquela informação é um binário, é um inteiro, né? Você coloca validações, e isso pode ser utilizado para fortalecer, né, a segurança no API Gateway. O API Gateway pode consumir esse documento e fazer um enforcement baseado no que foi declarado. Tá? É só um exemplo básico aqui de como isso poderia ser utilizado, aproveitando as duas perguntas que foram feitas. Eu acho que, legal, a gente tem algumas outras perguntas bem interessantes, que eu acho que esses pontos que a gente está vendo aqui, né, da importância da segurança, ou seja, coisas para a gente pensar numa segurança de API, são bem importantes. E aí tem a pergunta, né, que eu sei que vou falar do Pedro primeiro, depois a gente vê a pergunta da Thaís, mas o Pedro perguntou quais as três principais vulnerabilidades de segurança de APIs mais comuns, né? E eu acho que é isso que você falou. Bom, o OASP lá, né, para quem conhece o Open Web
Application Project, mantém uma lista ali dos top 10, né, das ameaças, e isso tem uma evolução constante, então a gente tem que estar sempre de olho, atento, né, acompanhando também, monitorando as APIs, monitorando o comportamento. A segurança de APIs não é só, eu vou colocar um firewall, eu vou colocar umas regras, uma autenticação, mas eu tenho que monitorar o comportamento, o uso, o consumo, né? Por exemplo, a gente tem hoje soluções, e a Axway é uma provedora de API Gateway, API Management, como o Darcio mencionou, dessas soluções, mas também parceiros e fornecedores de soluções de segurança via inteligência artificial, como a Sec4U tem uma série de soluções que monitoram o comportamento. Por quê? Nesses principais métodos, alguns continuam aí entre os principais, né? O Denial of Service continua sendo um deles, esses ataques brutos continuam existindo, e eu acho que um outro muito hoje, que vai ter que ser muito cuidado, vai ser a questão de falha de autorização, ter um processo bem seguro, até porque com a questão, vamos falar aqui do OpenBank, de gestão de consentimento, você tem terceiros participando do processo, né, às vezes terceiros, quartos, então esse é um outro ataque aí bastante comum, e como o Darcio falou, se você tem uma API bem especificada, pensada ali, um Open API Specification, um Swagger, e já pensando em segurança desde o início, desde design, né, o Security by Design, Privacy by Design, vai fazer parte. Então, eu acho que o Darcio pode complementar. Eu vejo ainda o ataque como o Denial of Service, ainda é um dos principais. A questão de autorização e de comportamento. Eu tive uma experiência, a gente na Axway teve experiência com clientes que expunham APIs, a API, por exemplo, teve, numa análise, a API estava sendo usada de forma correta, se você pega todos os métodos mais tradicionais ou estáticos de segurança, né, não estava violando quantidade de chamadas de requisições, as credenciais estavam corretas, né, os parâmetros, tudo certinho, só que foi identificado numa análise comportamental que o uso da API estava sendo feito para um outro objetivo, para uma outra fraude. Era uma API, por exemplo, de compra que estava sendo usado, caso fosse aprovado, para validar números de cartões de crédito, por exemplo. Então, ela não estava sendo usada para fazer compra, ela estava sendo usada com outro objetivo, de validar cartões de crédito, provavelmente devem ter sido roubados ou, né, obtidos de alguma outra forma, para serem usados posteriormente. Eu acho que tem esse ponto. Correto, acho que esse é importante. Então, ou seja, não só a tecnologia é especialista, mas utilizar o que você tem aí no seu entorno. Então, quando a gente fala de gestão de identidades, porque isso é o que vai impactar talvez ali a autorização, controle de acesso, né? Baseado no perfil de quem está acessando. Outro ponto importante é a parte de governança. Você ter ali um baseline bem definido, uma arquitetura de referência já pré-estabelecida, você poder categorizar o tipo e a criticidade da sua API, como você falou, poxa, estava utilizando uma API que não tinha nada a ver com transacional e estava, né, pegou ela para fazer um uso ali fraudulento. Então, isso. Categorizar bem as APIs, conhecer quais são as APIs que você tem no ambiente, como os desenvolvedores estão publicando essas APIs e o principal, se eles estão publicando com o seu baseline aplicado. Não adianta, né? No início, coloquei na produção ali o DevSecOps trabalhando, publicando APIs, e no primeiro momento ela foi com baseline, em algum momento, no ciclo de vida dela, se perdeu esse baseline. Então, ter essa governança através de processos é importante, principalmente automatizar isso é importante. É verdade, você tocou nesse ponto aqui, que um primeiro passo para proteger suas APIs é conhecer as APIs, né? Conhecer as suas APIs, exatamente. Você tem que conhecer, saber para que elas funcionam, né, como é que elas devem ser usadas e quais as melhores formas de proteger. Um outro exemplo que a gente tem, e você mencionou da governança, concordo, muito importante esse processo de governança, gestão do ciclo de vida da API, porque nós já vimos casos, por exemplo, que tinha uma API, criou-se uma API, uma versão inicial, e lógico, as APIs vão tendo evoluções, e a gente está vendo, como falamos aqui dos ataques que vão evoluindo, então a proteção, mas a gestão não foi feita corretamente, o ciclo de vida da API, ou seja,
Acabou-se que gerou uma nova versão, por exemplo, a gente já viu, gera-se novas versões, publicam, mas a versão antiga continua lá e disponível, às vezes num servidor, num ambiente que não estava tão seguro, ou às vezes no mesmo, e isso vira uma porta, né, uma falha aí, uma entrada para ataques maliciosos, porque foi descoberto que existia uma versão da API que não tinha toda a segurança, não estava bem implementada, era uma versão inicial, mas como o processo de gestão de ciclo de vida, né, de governança não foi bem executado, não foi retirada, por exemplo. Então, isso é bastante importante, né? É o chamado depreciar e aposentar as APIs obsoletas. Exato, cuidar bem do ciclo de vida, monitorar bem, né, as suas APIs, o uso delas, ter todo um processo. Acho isso bem interessante, tudo nesses pontos que a gente está falando aqui, ou seja, né, não é só autenticar e autorizar a API, né, tem que conhecer, tem que aplicar outros processos aí, e que os ataques maliciosos evoluem, tem que ter atenção constante. A gente tem uma pergunta aqui, que está aqui, acho que é da Thaís, que queria saber o que a gente acha sobre as APIs de redes sociais. Né, no caso do Facebook, que tem a Open Graph API, que permite qualquer página web incluir features do Facebook. Você quer começar a falar um pouquinho disso, Tarso, para falar um pouco para a gente? Assim, na verdade, essa parte de redes sociais, né, foram assim, de onde começaram a serem criados alguns padrões, principalmente padrões de segurança. A gente sabe que esse mundo é onde iniciou-se, né, grande parte aí de problemas, vulnerabilidades, brechas que foram encontradas. Então, muitos deles foram precursores aí de padrões de segurança para que esse tipo de a autenticação ou autorização delegada acontecesse. E esse tipo de cenário realmente é mais complexo, né? Realmente é mais complexo. Você ter uma aplicação, um aplicativo se passando por você para acessar APIs de uma rede social, né? Com seus dados, com as suas informações. Então, acho que esse é um ponto, eu acho que é benéfico no ponto de vista ali de padrões que foram criados, de coisas que foram, né, implementadas justamente para fortalecer a segurança. Bom, legal, eu acho que nosso tempo aqui já está estourando um pouquinho, pedindo desculpa, passa rápido. Eu queria agradecer, né, agradecer aqui a participação, a oportunidade de estar aqui conversando para o pessoal da prensa, a todos que nos acompanharam, atenderam. Se a gente ficou sem responder alguma pergunta, podemos tentar responder depois, pode entrar em contato com a gente, ou da Axway, semaia@axway.com, ou com o Darcy. Muito obrigado. Darcy. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom evento. Muito obrigado.